E aí, o maninho, sobreviveu à prova do Enem? Que atire a primeira pedra quem esperava aquele tema na redação. Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Certamente, apesar da relevância do tema, fomos todos pegos de surpresa, né? Hoje eu venho comentar sobre essa temática e os possíveis raciocínios que você poderia ter desenvolvido. Vamos aqui trazer desafios que poderiam ter sido suscitados para deixar seu texto interessante. Tudo dentro da sua realidade. Veja bem, antes de mais nada, a primeira coisa que eu quero que você saiba é: não é necessário ter conhecimentos técnicos específicos sobre tema algum para produzir um bom texto, acredite em mim. Antes de tudo, a sua leitura de mundo deve ser pautada no bom senso. É claro que a VUNESP sabia que você não era um expert na inclusão de surdos, né? Mas vamos combinar? Ninguém pediu para você dar uma palestra sobre isso. Então, como raciocinar sobre o tema? Eis a questão. Aqui vai uma dica. Ponha-se no lugar de quem é surdo e os argumentos naturalmente começarão a surgir. Bom, mano, pensa aqui comigo. Se você, que estuda para o vestibular e está inserido nesse universo educacional, nunca tinha parado para pensar nessa temática, então vem cá, você já tem um argumento. Desafio 1. Falta discutir tal temática socialmente. O surdo é praticamente invisível na sociedade. O brasileiro médio, eu, você, nossas famílias, os professores, não costuma discutir isso, a não ser que seja próximo de algum portador dessa deficiência. Então, o que impera é um profundo desconhecimento sobre os surdos e suas dificuldades, principalmente de cunho educacional. Se um surdo começa a estudar numa turma regular, a tendência é que ele fique isolado com seu intérprete. E talvez isso não ocorra porque os outros alunos sejam maus, mas é porque não existe a cultura da inclusão no Brasil. Não existe a cultura do esforço para agregar as diferenças. Quer uma prova simplesinha, porém muito sintomática disso? Imagina o tamanho da dificuldade de um surdo para ir ao cinema. Praticamente não há opção de filmes em português com legendas, não é? Resumindo, rola aí uma falha social, um desinteresse, sobretudo, da própria população. Como diria Caetano Veloso na música Sampa, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Já ouviu essa música? Maravilhosa. Não dá para apontar o dedo só para o governo. É preciso que nós façamos também o meia-culpa. Nós somos um povo diversificadíssimo, mas que peca muito no quesito inclusão. E a prova disso é a enorme dificuldade que os alunos encontraram para falar sobre o tema. Não só os alunos, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Desafio 2. Faltam políticas públicas que promovam a inclusão educacional. Humano, vamos lá? Só agora, em 2017, foi possível as questões do Enem serem passadas por vídeo para os alunos surdos. Ou seja, só agora essas pessoas foram de fato integradas com dignidade ao processo seletivo. E olha que isso foi tido como um grandíssimo avanço em pleno 2017. Essa é a prova de que as políticas públicas são escassas nesse sentido, né? Vamos mais a fundo? Olha só a carência de material didático dos ensinos médio e fundamental feito em Libras. Os alunos surdos que não entendem português muitas vezes ficam sem apoio do material didático porque não falam o idioma. E nisso contam apenas com recursos como a tradução feita por intérpretes que os acompanham. Isso quando os acompanham, né? Além do mais, pouco se fazem propagandas informativas e programas de conscientização. Assim como não se ressalta a importância das Libras, ainda que seja o segundo idioma oficial do Brasil. Pelo menos o alfabeto básico em Libras, assim como os sinais mais comuns de interação, deveriam ser obrigatórios para os brasileiros desde criança. Galera, criança é muito esponja. Seria fácil incluir isso na grade de ensino, né? O Estado brasileiro não tem lá muita vontade política de reverter esse quadro de exclusão. Simplesmente não é uma prioridade. Desafio 3. Falta preparo da escola e dos profissionais de educação para lidarem com a inclusão do surdo. Humano, sendo muito realista, é muito pouco provável, pelo menos a curto prazo,
Que todos os brasileiros, em especial os profissionais da educação, aprendam Libras como segunda língua oficial. Não que você não pudesse sugerir isso na redação, ok? Tem nada errado em sugerir isso. Apenas não parece uma mudança que possa ocorrer assim com facilidade na sociedade. No entanto, várias outras adaptações são possíveis e fariam muito bem. Mudanças simples por parte dos professores, como escrever mais no quadro quando houver algum aluno surdo que entenda português, ou dar aula virado para ele, para que ele faça leitura labial, são medidas acessíveis e muito inclusivas. Nós, professores, infelizmente, não somos preparados para trabalhar de maneira técnica com esse público. Não aprendemos Libras na faculdade, salvo um ou outro curso, e não somos capacitados para compreender as demandas de cada minoria. É uma defasagem básica na formação daqueles que são treinados para formar, ou seja, um verdadeiro contrassenso. Além disso, muitas escolas não sabem muito bem como lidar quando chega um aluno surdo, seja por despreparo da direção, seja por falta de recurso para manter um intérprete o tempo inteiro por conta daquele aluno. Assim, essas pessoas acabam indo para escolas especializadas em surdos, que são poucas no Brasil, ou simplesmente sendo excluídas do processo educacional. Por último, mano, eu quero comentar uma pergunta que muito me foi feita. Como que eu posso falar surdo, usar elementos coesivos que substituam a palavra surdo, sem repetir surdo, surdo, surdo 1000 vezes? Honestamente, eu não acho que a banca vá punir termos contextualmente tidos como sinônimos, tipo deficientes auditivos, portadores de surdez, pessoas com incapacidade auditiva, nada disso. Com certeza foi super difícil arrumar sinônimos, ninguém esperava que você fosse um expert nesse ramo. Contanto que você não tenha feito algo absurdo, tipo trocar surdo por cego, por mudo, acredito que vai estar tudo bem, ok? Espero que tenha sido útil, mano, e até a próxima. Um beijo e sucesso! Vai. Rola aí uma falha social, um profundo desinteresse Ai, apaga isso. Bem melhor.